Assista agora. Jornal Cidade Livre. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. EP Despachante. Referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Boa noite, Itapetininga. Começa agora mais um Jornal Cidade Livre, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET. Lembrando também que o programa está sendo transmitido pela internet através do site www.tvitap.com.br. Também você pode participar pelo próprio site, você manda mensagem para a gente aqui e a gente debate as notícias com os nossos convidados. E hoje temos aqui do meu lado esquerdo, você viu? De propósito, Chico. Chico do Bebê, tudo bom, Chico? Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui no Cidade Livre. E vamos debater bastante. Maravilha. Do meu lado direito, Hélio Rubens, jornalista. Boa noite, Hélio. Não sou da direita. Não é? Não. Não foi? Estou à direita sua. Mas depende do ponto de vista. Para os telespectadores está à esquerda. É, isso aí. Isso, é. Muito obrigado por convidar. Estou aqui de novo. Vamos discutir, vamos conversar. Tem muita coisa para ser falada. Muita coisa. Maravilha, então. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta para o Jornal Cidade Livre. Até já. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Dê asas para o seu sonho visitando nosso showroom. Um show de altas cilindradas. Design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Voltamos, Itapetininga, com o nosso Jornal Cidade Livre. Sem perder tempo, já vamos para as principais notícias do dia. Saiu aqui na internet que Dilma e Aécio abrem campanha presidencial de 2014. Dois no palanque, Dilma Rousseff e Aécio Neves, inauguram hoje a campanha de 2014. A presidente usará o discurso na festa do PT para reforçar a continuidade entre o seu governo e o de Lula e atacar a subcultura do medo dos que criticaram o governo pela redução da tarifa da energia. No Senado, o tucano dirá que sempre que teve de escolher entre o Brasil e o partido, o PT optou por si. Citará a eleição de Tancredo Neves e o apoio a Itamar Franco, ao Plano Real e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Não está muito cedo para começar a campanha, hein, Hélio? A gente sempre acha que está cedo, mas na verdade nós temos aí 2 anos pela frente.
Então, não é tão cedo assim, não. Considerando que você tem a Marina de um lado montando um partido, talvez também com essa intenção de se candidatar, a Dilma com certeza querendo a reeleição, o Aécio também, e provavelmente outros virão, outros candidatos. Eu acho que não é muito tarde, não. E esses últimos lances mostram que as cúpulas estão decididas que começa a campanha já. Acho que, será que o PSDB reviu o erro que fez no passado de lançar o Alckmin e agora está preparando o Aécio já 2 anos antes? Gustavo, eu não vejo muito como o problema do PSDB estando no nome do candidato, o Aécio, o Alckmin, ou o próprio Serra. O problema está mais na visão de Brasil que o PSDB tem e desde que o Lula foi vencedor em 2002, o projeto petista está se apresentando para o povo brasileiro como o mais viável, o mais alternativo, que está trazendo, de fato, melhorias na qualidade de vida. Então, eu acho que o PSDB tem a mesma dificuldade que qualquer outro partido teria, e não em função do nome. O Aécio é um nome muito bom, qualidades, o Alckmin também. Nós temos o PT também, além da Dilma, poderíamos ter outros nomes, né? Mas a tendência não é para... O que se muda, né? Se o carro está andando bem, você não precisa trocar os pneus, fazer alguma paralisação nele para consertar motor ou coisa parecida. Então, o país está andando bem. A grande crítica que o PSDB tem contra o PT é o mensalão para a vida inteira, quer dizer, mais 100 anos, quando tiver uma polarização PT-PSDB, vai ser mensalão. E é insuficiente, né? Esse discurso para atingir, conseguir crescer como oposição e, de fato, conseguir derrubar o PT do Poder Nacional. Dificilmente um partido chega à presidência da República sem fazer uma grande união entre os partidos aí, muita discussão sobre isso, sobre essas coligações. E o PSD vai partir para qual lado, você acha? Ele vai ser o lado mais tendente à direita? PSD é direita, o PSDB é direita, então PP é direita. Então a tendência é esses grupos ideologicamente se unirem. Agora, na política cabe tudo, né? Na campanha para prefeito de São Paulo, o Lula, entre aspas, comprou o Maluf, né? E o Maluf foi apoiar o candidato do Lula. Quer dizer, tudo é possível na política brasileira. É errado, mas é possível. Agora eu concordo com o Chico, o PSDB perdeu o discurso. Qual é o discurso de oposição do PSDB hoje? Ninguém sabe, né? Nem os grandes líderes não. Ficam criticando pontualmente aqui e ali, mas não tem uma proposta alternativa, né, Chico? Não tem. E como não tem, vai ser difícil capitalizar. Eu concordo com ele. O problema não é de nome, não. O problema é de discurso, né? E contra o PT, né, e contra o sistema atual, por quê? Qual é a alternativa? Eu gostaria que algum tucano respondesse. Você que já foi um militante histórico aí do PSDB. Foi fundador do PSDB. Mudou? Mudou muito, mudou muito. O PSDB, na época, era um partido alternativo à direita, sem ser radical como a esquerda, que era o PT. Então, eu me lembro bem até que o filho do Florestan Fernandes, o Chico deve conhecer o Florestan, fundador do grupo sociólogo, fundador do PT, e o filho dele, uma vez conversando comigo, disse assim, olha, sabe o que eu acho que aconteceu? Aconteceu o seguinte, depois da queda do regime militar, o Lula se encontrou com o Fernando Henrique e fizeram o seguinte acordo, nós vamos fazer um negócio? Nós vivemos meio junto até agora, mas vamos nos separar? Eu fico com o partido, tem um nome lá, você fica com o seu partido, com outro nome lá, e assim a gente divide a opinião pública entre nós dois para não dar espaço para a direita, né? Porque o perigo na época era você juntar, era um perigo grande, Chico, você juntar Lula e Fernando Henrique de um lado só e Maluf do outro, né? Você criaria uma polarização que fortaleceria a direita. Então, segundo o Florestan Fernandes, houve um acordão aí para fazer de conta que nós somos inimigos. E se isso aconteceu, isso efetivamente se transformou em realidade. Hoje o país está polarizado entre os dois grandes, o PSDB e o PT. Agora, o problema é que o PT tem um monte de defeito. Eu acho que o PT tem como marca maior, é aquilo que você leu aí, é priorizar o partido a qualquer outra coisa. Eu acho isso um erro, um radicalismo com o qual eu não concordo. Acho que é por isso que, apesar de ter muita familiaridade com o PT, eu nunca fui petista por isso.
Agora, por outro lado, o PSDB, que seria o outro lado da história, não tem discurso nenhum. Então, eu espero, volto a dizer, que a Marina apareça com outro discurso. E se ela aparecer, eu vou atrás dela. Mas isso que eu ia perguntar. No início da década de 90, surgiram coligações entre o PSDB e o PT. Até aqui em Itapetininga saíram os dois partidos juntos, tinha até uma estrelinha com um tucaninho dentro. Seria possível hoje? Ou os planos são antagônicos? Os projetos são antagônicos? Acho que, viu, Gustavo, acho que distanciaram muito. Distanciaram muito. Né? Embora, concordo com o Hélio, quanto ao PT não ter aquele radicalismo dos primeiros, né, da era Lula, Fernando Collor. Isso, né? Perfeito. Era uma loucura, mas mesmo assim, mesmo com esse radicalismo, corroborando um pouco com a questão, a gente vê diferente. Nós temos no histórico do PT que tanto o Covas, como o Montoro na época, e o Fernando Henrique chegou a participar das primeiras fundações de reuniões do PT, sim. de fundação. Plínio da Rua da Sampaio também. Alguma divergência, bem nesse sentido. Roger Ferreira, o Guaçu Pitteri, tem muito. Exatamente. E, então, houve um distanciamento. Embora, claro, o PT assumindo a máquina de vários municípios, depois estados, chegando a 2002 no poder executivo, não o poder do país, o poder executivo, porque tem São três judiciário, são três, né? E tem a cultura, tem tudo. Não se muda um país porque se ganha a eleição. Né? E nem quando se tem um golpe militar também, ou um golpe de direita ou de esquerda, você muda a consciência do povo e o estágio que ele está ali. Né? Isso não vai ser alterado. Mas hoje é difícil essa possibilidade do PT e PSDB, a não ser que venha, sei lá, uma invasão a política, de direita, mas extrema direita violenta. A política é o jogo da hipótese, na verdade. Tudo é especulação, hipótese, pessoas ganham com a especulação, perdem eleição com a especulação. Hipoteticamente, se a Marina aparecer forte, que eu também está fazendo campanha, tem o Eduardo Campos do PSB também, que o PSB é o terceiro maior partido hoje do Brasil, que mais fez deputados e governadores, né? Isso mesmo. Uma união dos dois não enfraqueceria o PT e o PSDB? Com certeza. Por isso eu digo, se a Marina sair com um discurso ideologicamente aceitável, ela vai pegar toda essa oposição ao PT. Porque o PT tem oposição, e oposição grande, né? Porque, pelo radicalismo do PT. Por exemplo, Chico, eu estava falando aí, eu estava pensando, o Brasil mudou depois da Revolução, depois do golpe militar, depois do fim do golpe militar. Mudou para melhor, né? O país melhorou muito. Mas quem fez a base da mudança foi o PSDB, com o Fernando Henrique. Os 8 anos do Fernando Henrique que criaram, vamos dizer, a estrutura para ser construído o prédio que o Lula construiu. Então, e os petistas não aceitam isso. Não aceitam. Quero ver se eu quero ver. Não, eu respeito, mas eu digo, é a minha visão. Agora, a maioria das pessoas resiste ao PT porque o PT é fechado, né? Não, somos só nós e ninguém mais. Principalmente aqui na região, Chico, você é brilhante na atividade e tal, mas você deve perceber, tanto é que o PT não tem prefeitura, não faz vereadores, e tudo tem uma dificuldade enorme, inclusive em Sorocaba. Então, por quê? Porque há uma reação a essa posição muito radical do PT. Então, isso tudo cria. E, por outro lado, há uma insatisfação com o PSDB. Então, a tua pergunta tem super cabimento. Se a Marina aparecer com um discurso, ela vai capitalizar esse público todo. Com um bom discurso, ela capitaliza sim. E será uma grande concorrente. E acaba o PSDB isolado aí nessa... O que seria ótimo, porque 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de PT, está na hora mesmo de botar o Partido Novo aí no pedaço. Concorda, Chico, que é o FHC que sustenta as bases do governo do PT atual? Para a gente encerrar essa discussão? Não concorda? Absoluto. Mas aí vai dar muito programa, hein? Briga para mais de metro, como diz o Caipira. Primeiro é o seguinte, o PT não fez grandes transformações. O que o PT fez, que pouca gente percebe, embora que no calor do discurso eleitoral todo mundo indica para si, a Bolsa Família, o PSDB já tinha, o Pronaf para o sítio, o PSDB já tinha. Quando Bolsa eu digo Gás. hoje, Bolsa Gás, isso foi tudo junto aglutinou no Bolsa Família. Comunidade solidária, o PT massificou o que era apenas uma fotografia para dizer que eu ajudo o povo. Que o PSDB tem uma visão
bem distinta da nossa. O PSDB acredita assim, eu invisto em infraestrutura, o que o Fernando Henrique não conseguiu fazer, pegou também uma herança maldita. Né? Ele pegou um governo lá que... 25 anos de quebrado, ditadura. né? O PT fala que pegou do PSDB, mas eles também, isso eu reconheço também, pegar. Só que a opção foi o neoliberalismo, a privatização em massa, né? Duvidosa, inclusive, as formas como que foram passado para o capital privado essas empresas estatais, né? E além de ter problemas na infraestrutura que não tinha capital ou não tinha crises internacionais, sempre teve, são ciclos, né? Sempre teve, e tivemos até a situação de apagão. Hoje se fala em impossível apagão no governo Dilma em função do crescimento que já, embora não é tipo chinês, de 9% ao ano. Me desculpe se eu tiver muitas... Pode cortar, tá? Do PIB? Não, do tempo? Não pode falar. Pode falar. Eu cutuquei, agora quero que você... Beleza, então, isso é ótimo. Então, a ideia é explicar para o telespectador que a nossa diferença principal com o PSDB é exatamente essa, de priorizar que o capital, toda a massa, riqueza do Brasil, todo o dinheiro que nós temos, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, tem que estar na base e da base e subindo, e isso gera a economia. A economia gira e os que estão mais embaixo, daí a importância de massificação do Bolsa Família, são beneficiados, primeiro, saindo da miséria, e segundo, também entram, contribuem com o mercado capitalista. Pessoal, que a gente é tão na verdade, a gente está trabalhando dentro do só inverter os polos, né? E o PSDB entende exatamente o contrário. É uma questão de filosofia partidária, mesmo, de visão de mundo. Entende que é o seguinte, não, nós investimos no empresário, o empresário vai crescer, ele vai criar empregos, os empregos vão melhorar a vida das pessoas e aí tudo vai dar certo. Mas os governos do PT também pensam assim, não é diferente. É o mundo capitalista, não tem como. Está dentro do capitalismo. Você viver fora do capitalismo. Mas o estatuto do PT não é romper com o capital? Então, mas não rompeu. Um dia para o outro. Privatizou tanto quanto o Fernando Henrique, recorre a capital exterior tanto quanto o Fernando Henrique, e aliás com muito mais facilidade, Chico, porque quando, você mesmo falou isso, quando o Fernando Henrique assumiu, tinha um passado terrível, o país estava na pior, sob intervenção do FMI, do não sei o quê. O Fernando Henrique fez a primeira e grande atitude dele, que é a base do crescimento todo, que foi o fim da inflação, não podemos esquecer nisso. Foi ainda no governo do Itamar, mas foi o Fernando Henrique, enquanto ministro da Fazenda, que conseguiu acabar com o maior mal do Brasil daquela época, que era a inflação. E sem ela, não tinha como progredir. Acabou a inflação, deu condições para começar a erigir um prédio. E realmente foi por aí. Agora, a visão não é tão diferente. A Comunidade Solidária, por exemplo, que antecedeu o Bolsa Família, bolado lá pela doutora, a esposa do Fernando Henrique, Dulce Cardoso, não esqueci o nome. Bom, uma socióloga de mão cheia, de primeiríssima qualidade, ela pensava isso aí, só que sem o viés, vamos chamar assim, econômico que o Fernando Henrique viu, que o Lula viu. Porque o Lula percebeu o seguinte, se eu fizer a distribuição de renda, se eu fizer tirar as pessoas da pobreza, eu crio um mercado de trabalho, aquele mercado financeiro. Pensamento capitalista. Inverteu o polo, o real do salário mínimo, né, que já vem... Também isso, mas isso, aqueles que não ganhavam nada passam a ganhar tanto. É só você ver a gasolina. O Brasil exporta gasolina e aqui a gente paga mais caro que o que a gente vende para a Argentina. Esse é capital, é o neoliberalismo pleno. Pleno. Dizer que o Lula não é neoliberal, é neoliberal. Só para terminar. Me permita, porque a gasolina é sempre um tendão de Aquiles. Um exemplo de como a visão é bem distinta. O PSDB entende que a Petrobras, pelo menos foi isso que o Fernando Henrique fez em seu governo, seus 8 anos de governo, a Petrobras é uma empresa de capital aberto. Ela tem que concorrer e obedecer às regras do mercado, tanto nacional como internacional. São royalties, né? Como a Sabesp, royalties. Como a Sabesp, que é do então, e a água a gente entende, tanto como o petróleo, que é uma questão de energética estratégica, a gente entende que ela é uma questão de sobrevivência nacional, como ter alimento nas casas, como ter emprego. É uma questão que, mesmo que sacrifique uma empresa estatal ou um setor da economia,
primeiro tem que se pensar no país. Uma coisa não mudar de está da assunto, outra. senão- Uma coisa não está... Desculpa, Tá. só para encerrar. Mas Uma coisa não está a distante da gasolina outra. subia no Fernando Henrique. Não, subia, Tanto mas é é, o que- mesma política. Tanto é que né? os Estados Unidos, o país mais Todo capitalista mercado. do mundo, também faz a mesma coisa e Sim. preserva a sua Alimenta independência isso enquanto mesmo. governo. Os seus interesses nacionais estão mantidos. A mesma forma, eu volto a dizer, a Sabesp, é capital aberto, tem ações até em Nova York. Mas o governo de São Paulo que controla e que manda, pô. Assim como o governo manda na Petrobras, no governo Maravilha. federal. Vamos emendar um pouco aqui, falar de economia também. Saiu aqui na Folha de São Paulo que o país cresceu 1,64% em 2012, a ponta prévia do PIB calculada pelo Banco Central. O país cresceu 1,64% ano passado, de acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, sem ajuste sazonal, calculado pelo Banco Central. Já o crescimento de dezembro ficou em 0,26% na comparação com novembro. Não está crescendo pouco o país? Não é pouco, 1%? Sempre é pouco, né? O que falta? A infraestrutura não é tão simples, né, de se fazer em 5 anos, 10 anos, tem projeto para 20 anos. Né? Muita coisa a gente está continuando do governo Fernando Henrique, muita coisa está sendo projetada que nem no segundo mandato de Dilma vai ser possível terminar. Então o Brasil tem esse atraso, né, de infraestrutura muito grande. Eu acho que é um que pega. Os efeitos da economia internacional, isso atinge qualquer país, né? Mas a gente tem que ver que nós estamos sempre com o PIB subindo. Não tivemos PIB negativo, como aconteceu em alguns países da Europa, como aconteceu aqui no nosso vizinho do Mercosul, né? A Argentina, que aí passa 2, 3 anos, a tendência, se você está no fundo do poço, meu amigo, você só pode subir, você não pode afundar mais. Nós não chegamos a descer. Nós estamos passando as crises e estamos segurando. Sabe o que vale? Mas é pouco. Mas não é tem pouco. dúvida. O que vale falar, Sem Chico, dúvida. na verdade, é que o que é o PIB? Produto Interno Bruto. Interessa a quem? Por que esse é o medidor? Medidor interessa ao mercado capitalista só. É melhor falar do FIB, né? Felicidade Interna Bruta, que foi inventado lá no Butão. Porque caso assim, por exemplo, para Cuba. Cuba tem um PIB baixo e o povo vive bem. Na Venezuela, que está cheio de problema aí com o Chaves, mas também está vivendo bem, o povo parece que está vivendo bem. Na Bolívia, e tem vários outros. Mas é que talvez as pessoas eles medem a felicidade quanto a pessoa pode consumir. Porque o que interessa na vida da gente é a felicidade e não o dinheiro. Para os países é a mesma coisa. Por que falar tanto em PIB? A quem interessa o PIB? Ao capitalista que vai lá na Bolsa de Valores, ao capital internacional que vai investir aqui e ali. Mas é uma visão extremamente monetária da vida. Não é por aí o caminho. A gente não pode levar a vida nossa, nem a do país, em cima do parâmetro dinheiro, pô. Mercantilizar as relações. Não pode, tem que melhorar, nós precisamos pensar E no FIB? em Que nota o Brasil tem no solidariedade, FIB? em fraternidade, em humanidade. E que nota o Brasil tem no FIB? Hipoteticamente. Não, Que nota você dá para o Brasil no Felicidade Interna Bruta? Olha, eu não sei, eu acho que o brasileiro, de modo geral, vive bem. Vive bem, o povo é feliz, entende? Eu acho que o povo é feliz. Mas nós temos problemas enormes, o maior deles é a violência. Está terrível esse problema, a gente não sabe como resolver. Isso parece que é repetição da história dos Estados Unidos na década de 40, 50, que Al Capone e tudo que... É uma loucura essa questão da violência. E que eu acho que é consequência de um período militar muito grande, onde foi impedida a política, foi dificultada a liberdade, onde foi colocado sempre a violência como fator principal de relação entre as pessoas, mas que já faz tanto tempo que a ditadura acabou, Chico, já devíamos ter achado uma solução. Então não adianta, é como o Itapetiningano antigo ficar falando mal do Getúlio. Peraí, Getúlio já faz 60 anos que passou, né? Fez mal para Itapetininga, mas faz tempo, Os né? jovens que estão nos assistindo agora, nesse momento, nem existiam quando... E são agentes ativos, né, na nossa sociedade. O Estão FIB, construindo uma nova Itapetininga, um novo Brasil. Uma visão Chico, o FIB, mais atual. Não passaram o que a gente passou, né? Isso, não passaram. Chico, o FIB e o PIB. O PIB, o Produto Interno Bruto, e o FIB. O brasileiro é feliz, mesmo com esse... Olha, esses índices de medição, como ele falou, eles são muito... Você tem que ser um pouco pé atrás, né? O PIB serve muito para questão econômica, Só. mercado, Só econômico. né? Então, eu acho que o Hélio definiu bem. Pode ser ter um PIB pequeno e ter uma nação feliz. O Brasil
pelos índices está melhorando, mas está muito aquém da dívida que a gente tem, né, que os governos têm e que a própria sociedade, que não podia interferir no último período de ditadura, hoje é a gente. Né? Hoje ele não pode só depender de partidos políticos. Em planejamento governamental, social, né? tem sempre dois grandes aspectos. O país herdado e o país que nós queremos. Exatamente. O herdado é isso aí, mas não é o que nós queremos. Nós queremos coisa muito melhor do que isso. Então, para chegar lá, na minha opinião, não é obedecendo o caminho do PIB, é tentando o caminho do FIB. Sim. Então, os governos todos, começando do nosso aqui, Tapetininga, pelo estadual e federal, independente de partido, Chico, tem que pensar assim, o que é que faz o povo feliz? O que eu tenho que fazer, eu governante, para deixar o povo feliz? E não como é que eu faço isso crescer em termos Mas a de felicidade dinheiro. não é economia? Não, de jeito nenhum. Você pode até ter aquela brincadeira, chorar dentro de um Mercedes-Benz com ar-condicionado é muito melhor do que chorar no ônibus da companhia da Nossa Senhora Aparecida. Mas a verdade é que a riqueza, só ela não satisfaz. Não satisfaz mesmo. Se fizer um FIB, os Estados Unidos vão ficar lá embaixo, garanto para você. Mesmo com a capacidade de consumo. Apesar de ser o país mais rico do mundo. E eu acho até, eu não tenho dados para falar isso aí, mas... A Noruega é o maior, né? A Noruega deve ter um FIB maior, o próprio Butão, tem vários países. E eu não sei se a China, que hoje é uma potência econômica, se tem um bom FIB, eu não sei. Porque é uma ditadura política, mas é um país capitalista. A China é capitalista, a China comunista é capitalista, tá certo? Mas só é comunista na política. Mais ou menos é o que os irmãos Castro estão tentando fazer em Cuba. Maravilha. Vamos mudar de assunto, deixar de lado um pouco a política e a economia. Falar do Oscar Pistorius, lá o atleta biamputado sul-africano que está sendo acusado de homicídio. E o resultado do pedido de fiança dele teve de ser adiado novamente. Depois de sua segunda audiência no Tribunal de Pretória, o campeão paralímpico continuará sob custódia da Justiça da África do Sul, acusado do assassinato de sua namorada, a modelo Riva Steenkamp, na semana passada. Chico, quando um ídolo como o Pistorius, aí dizendo, eles comparam o Pistorius ao Ayrton Senna no Brasil. O Ayrton Senna está para o brasileiro como o Pistorius está para o sul-africano. Como isso abala a sociedade? Abala um país um crime desse, como abalou, acho que menos um pouco do Bruno? Tem essa capacidade ou não? Eu não tenho noção de como que é o poder da mídia na África do Sul. Só para emendar, a mídia é sensacionalista nesses casos? Ela vive de sensacionalismo, né? Ela vive. 90% da mídia depende disso. Se não tiver fatos extravagantes, ou meteoro, ou enchente, ou esse caso... Me lembra a Rádio Camanducaia, lembra que tinha na Jovem Pan antigamente? Muita gente vai ficar sem emprego. Quando não tem notícia, nós inventa alguma. Inventa alguma. Então, a mídia assim, precisa. O que eu sei é o seguinte, na África do Sul, mesmo os negros tendo retomado, né, o poder do executivo, mas tem muitas disputas de poder ainda, claro. Porque a minoria branca tem muita influência. O poder econômico está na mão dos brancos, não? Está na mão dos brancos, eles que detêm as empresas. Então, eu não sei se esse super cena que eles mandam via as informações internacionais é de fato para a massa dos negros lá. Entendi. Tá? Eu fico sem ter dados para te dizer. Se fosse aqui em Itapetininga, fosse em São Paulo e tal, eu acho que eu teria mais como... Vamos utilizar o exemplo dele para trazer para o Brasil. Em casos de crime de repercussão, como aconteceu em vários momentos da nossa história, como que deveria ser a atuação da mídia? Ela é livre ou ela tem que ser regulamentada? Esse é um dos assuntos que são mais discutidos no meio jornalista e eu tive a oportunidade de participar de algumas discussões. O que o Chico falou é verdade total. A mídia precisa de notícia, precisa de sensacionalismo, porque ela vive da audiência. E a notícia negativa tem mais força do que a positiva. O velho e clássico exemplo. Se o cachorro morder um homem, não é notícia, porque é comum o cachorro morder um homem. Agora, o homem morder um cachorro, vira uma baita notícia. Então, a mídia sempre procura, para ter mais audiência, essa busca vamos dizer assim, do novo, do diferente. Esse caso aí desse esportista aí, Gustavo, eu não entendo, eu nunca ouvi falar desse cara.
né? Não sei quem é, diz que é um ídolo, e não, talvez na África do Sul, mas não merecia tanto Ibope como está sendo dado. Eu acho que esse Ibope exagerado que está sendo dado nesse caso aí é falta de notícia. Quer dizer, aí volta a brincadeira, não tem notícia, nós inventamos. Traz lá pega um fato da África do Sul, local, um probleminha local. É um cara que matou, nós temos milhões de casos aqui, mas não pega lá da África e destaca toda hora isso na mídia. Que não tem muito interesse. Um sensacionalismo barato, eu acho que por falta de notícia. Maravilha. Antes da gente ir para os nossos apoiadores culturais, a gente recebeu uma pergunta aqui para vocês, até que era da reportagem passada, mas vamos perguntar aqui. Ela diz aqui, gostaria de saber a opinião dos convidados sobre o livro Privataria Tucana. O Hélio Rubens citou as privatizações no governo PT, mas segundo o referido livro, estas não chegam aos pés do que o governo FHC realizou às custas de corrupções não exploradas e divulgadas pela mídia. Essa bipolaridade PSDB e PT não é perpassada também por um controle da mídia? A Thaís Souto que mandou. Claro que é, claro que é. Agora, a pirataria tucana, eu não li o livro, mas eu sei o que é, já tive a oportunidade de estudar até isso. Denuncia o quê? Que o PSDB terceirizou, vendeu empresa, tudo bem, isso é fato, mas nós já analisamos isso, Thaís. Quando o Fernando Henrique recebeu o país, recebeu com uma dívida enorme, sem nenhuma infraestrutura interna, com uma inflação que não tinha mais tamanho, quer dizer, teve que dar um jeito de criar condições econômicas para o país desenvolver. E é óbvio que se vender uma empresa estatal hoje, o país está bem, é uma coisa. Vender quando o país estava mal é outra coisa. Você nem atrair capitais, teve que facilitar. Se o Fernando Henrique não tivesse facilitado, não teria atraído capitais, não teria sido privatizado. Leu Privataria Tucana? Li. E não gostei do que li. Porque pior que o Mensalão ou está no mesmo nível? 10 vezes pior que o Mensalão. 10 vezes pior que o Mensalão. Teve casos como do Banco Banestado, foi trocado por papéis podres. Quer dizer, o governo não recebeu nada, entregou uma empresa, entrasse com processos aí, punam os dirigentes anteriores, né, os atuais dirigentes lá na época, né, a época que estavam destruindo a empresa, né, existe lei de responsabilidade fiscal e para o administrador também das estatais. Tem que cumprir, você tem que ir para a cadeia. Né? Não é só político que tem que ir para a cadeia, técnico de empresas, inclusive de empresas privadas, tem que ir para a cadeia também. Muito bom falar isso. Então fica assim, muito fácil a gente... Não é só político. Não é só político. Isso é bom. Só ativa e é passivo. Isso que a gente está falando tem todo o cabimento, porque é o seguinte, é a tal da obediência devida. Na Argentina se discutiu muito isso. O militar ia lá, matava um terrorista, ou o que eles chamavam de terrorista. E depois alegava que está obedecendo ordem. Ué, santo Deus, então vai pegar o chefão dele. Mas ele é corresponsável. Assim como o jornalista é corresponsável pelo que divulga. Não adianta dizer assim, o meu editor é que pautou para eu ir lá. Vamos, mas eu vou e eu sou corresponsável. A obediência devida não é aceitável. Maravilha. Vamos para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do Jornal Cidade Livre, onde vamos falar um pouco de Itapetininga. Até já. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Jornal Cidade Livre, de segunda a sexta, às 18 horas, acompanhe as notícias que foram manchete em Itapetininga, Brasil e o mundo, aqui na TVI. Assista as reprises em horários alternativos. Jornal Cidade Livre. Apoio cultural. Motoguia Honda Dream, mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream.
Dê asas para o seu sonho visitando o nosso showroom. Um show de altas cilindradas, design, conforto e sofisticação. Boutique completa para a sua total satisfação. Motoguia Honda Dream. Mais que um sonho, uma realização. Motoguia Honda Dream. Itapetininga. Você está assistindo Jornal Cidade Livre. EP Despachante, referência há mais de 30 anos em Itapetininga e região. Oferece diversos serviços em um só lugar, sempre com agilidade e excelência no atendimento. Licenciamento, transferência, recurso de multa, defesa e renovação de CNH. EP Despachante, assessoria e consultoria que você merece. Rua Domingos José Vieira, 1142. Voltamos a Itapetininga com o Jornal Cidade Livre. Vamos falar um pouco de Itapetininga agora. A vereadora Denise France quer informações sobre proventos que compõem vencimentos de supervisores. Denise disse que em dezembro houve casos de quem recebesse aproximadamente R$30 mil. A vereadora apresentou requerimento solicitando à prefeitura especificações de quais são os proventos que compõem os vencimentos dos supervisores municipais de educação, tendo em vista as dúvidas causadas pela menção apenas genérica dessa informação. Pelo jeito, há grandes problemas aí da gestão passada, Hélio. Toda hora tem requerimento para falar da gestão passada? Pois é, a gestão passada falava tanto em transparência, que tudo estava pela internet. Se isso não está pela internet, ou é mentira, ou era mentira da administração anterior. Eu acho que isso tem que ser apurado, sim. A vereadora está corretíssima. Tem que perguntar para quem de direito, no caso, o secretário da Educação. Ele que tem que dizer, né, se alguém que ganhou 30 mil, por que ganhou 30 mil? É o nosso dinheiro que está em jogo, né? Justifica, né? Chico do Bebê, nesses primeiros meses aí, é melhor você rever os contratos da gestão passada ou a gente pode iniciar novos projetos? A prefeitura, no caso. Ou você acha que tem que rever, colocar a casa em ordem para depois iniciar? Eu acho que é bom sempre rever. Agora, o rever não significa você suspender e cancelar tudo. Né? O rever, vou ser criterioso. Isso aqui é viável, tá. Se houver alguma coisa que está meio estranho ali naquele projeto, imediatamente o atual Prefeito. Poder Executivo, o atual prefeito, deve acionar a Justiça. Deve procurar solucionar, brecar onde tiver o poder dele, de veto, e parar. Mas o rever normalmente que ocorre é o seguinte: tudo que foi feito antes estava errado. O que o Roberto Ramalho fez. Que fez. Né? Tudo que era anterior ao Roberto Ramalho era errado. ruim. Não é assim. Nunca é de tudo errado. Não pode se iniciar um governo e começar do zero, você acha? Não, você está dizendo não isso? dá, Você está dizendo que tem que não dá, continuar os projetos? Não A prefeitura dá, não é porque propriedade de ninguém. não a prefeitura é um poder uma empresa público, privada, eu posso fechar minha empresa e abrir outro ramo e fazer de outro jeito, não. Eu espero que o Mas a gente prefeito... tem, a pergunta não. é a seguinte, a gente tem nos anos passados, não só do Ramalho, mas de outros prefeitos, existiu essa continuidade? O Itapetininga tem um plano a curto, médio e longo prazo? Olha, não, ou não tem. sempre se começa e se refaz, Sempre se começa e refaz. Infelizmente, não tem um projeto a longo prazo. Deveria ter. Deveria ter um plano diretor que existe só no papel, porque na prática não é aplicado. Mas, na verdade, se você pegar os últimos 20 anos para cá, você teve Tardelli, depois você teve o Barbará, Tardelli de novo, Barbará. Não havia apesar deles terem brigado, uma mudança tão grande entre um governo e outro. Muitos dos secretários do Tardelli ficaram com o Barbará e vice-versa. Agora, com a entrada do Roberto, o Ramalho, o Roberto rachou, não queria nada com o anterior. Nada que foi feito pelo anterior prestava. E isso não é correto. Eu espero que o Di Fiore não faça com o Roberto o que o Roberto fez com o Barbará, então. Porque Itapetininga que perde. Porque é o que você falou, não pode dizer que estava tudo errado. Tem muita coisa certa no governo do Roberto Ramalho. Então tem que se corrigir o que está errado, mas não renegar o que está certo. É um absurdo, é uma tacanhice que espero que o Di Fiore acredite que ele não bater essa cabeça, não. Vai ser melhor do que os outros foram aí.
Chico, Que a e se gente se faz. confirmar essa denúncia aí, denúncia não, talvez uma averiguação dos 30 mil, podemos considerar um super salário? Fora dos padrões Acho que legais, eu fora digo? Fora dos padrões legais, eu não tenho subsídio para te dizer. E nem para os telespectadores. Mas que 100% no último mês, por exemplo, de aumento de... Você receber em cima do quê? O que você fez mais que você não fez nos outros 11 meses do ano que você trabalhou? Né? Não tem muito... Substancialidade. Não tem, não é compreensível pela população. Né? Então, tem que ser apurado. Vou Qual que é a apimentar o origem? debate. Aham. A origem disso. Não era o modo petista de governar? A secretaria era do PT. A secretaria era do PT, De funcionários. Mas o governo não era do PT. mas o governo, Mas a quem secretaria não determina, tem- quem tem um Não, orçamento... Tem autonomia? Não, Quem tem claro que autonomia? não, claro que não. Então não era mais ou menos o jeito petista. Não, como tinha outras secretarias de outros partidos também, né? Mas se a gente faz uma coligação, ganha uma secretaria, daí você fica vinculado, então para que fazer coligação? Então, mas e a secretaria, no caso, estão falando do último mês, né? É isso? Dezembro? Ah, sim, não, mas Dezembro. isso. A secretaria, o PT entregou quando começou o processo eleitoral o ano passado, né? Foi em junho do ano passado, né? Final de Mas maio para junho. independente disso, quem traça... Agora, a- independente de quem estava lá, né? Primeiro é o seguinte, se eu sou secretário, eu acho injusto, eu acho que está estranho, vai ficar difícil de eu explicar por que meu salário saiu, por exemplo, de 6 mil, de 10 mil para 30 mil nesse mês. Eu vou, pelo amor de Deus, me tira dessa. Tira dessa, põe outra aí, põe. Ou os outros recebam, eu não quero. Tem que fazer alguma coisa, né? Agora, se ninguém reclamou, tem que justificar, tá certo, a Denise. Justificar, tá certo. Justificar a origem. Por que justifica isso? Isso aí. Fica uma pressão para a população. Alguém tem que explicar isso, e é o atual secretário. E o Roberto Ramalho, nesses 8 anos, eu não perguntei para você. Que Que nota você dá para ele? A Tapetinha cresceu? Eu acho que Travou? não, acho que o Roberto Ramalho, que até considero que era meu amigo, então eu gostava muito dele, ajudei a primeira campanha dele. Eu acho que de 0 a 10 eu daria uma nota 5. Eu acho que foi uma administração medíocre. Medíocre no sentido de mediana, né? Não foi nem péssima nem ótima, mas foi medíocre. Acho que a visão da administração Roberto Ramalho foi sempre muito tacanha, muito fechada, sabe? Como essa história. O que tinha antes não prestava, o que não é do meu partido. Ele, por exemplo, não aproveitou o fato de ter deputado estadual, para com isso atrair muitas vantagens. Ele acho que foi um pouco, como eu falei, é mediano, é medíocre. Concorda? Foi mais ou menos? Ele pecou muito nas alianças que poderia ter sido mais fortes com relação ao governo federal. Deixou de fazer muita coisa, trouxe coisas atrasadas que outros municípios no Brasil tiveram 2, 3 anos antes, né, com recursos federais. E também concordo com o Hélio na questão dos recursos estaduais, ele poderia ter sido mais ágil numa parceria com Se pensasse na o cidade deputado nosso, né? com mais intensidade do que do partido. Exatamente. Chico, muitas Até obras. Muitas obras da cidade. Para mudar um pouquinho, perdão, só concluir, até para mudar um pouquinho esse jeito provinciano de se governar, né? Provinciano. O que eu estou fazendo, eu paro porque eu sei como é que o meu grupo, a minha equipe, o meu partido sabe o que é o bom para a cidade. E não é assim. Não é. Tipo, muitas obras em Itapetininga tiveram aí apoio do governo federal mesmo, o IFESP foi uma obra do governo federal, algumas obras para recapeamento de estradas aqui da região. O PT era a base do Roberto Ramalho, fazia parte do governo do Roberto Ramalho. Hoje, se você fosse presidente do partido, você teria feito essa coligação? Teria apoiado essa coligação ou não? Olha, não é querer sabonetear, mas acontece que no PT não é o presidente que decide. Não, sim, mas você votaria a favor? Tem casos muito polêmicos, a gente chama até o presidente, a executiva chama até uma plenária, uma reunião do diretório, pode convocar até todos os filiados do partido para decidir, né? A aliança foi feita no processo eleitoral, teria que participar. O que eu acho que o partido deveria ter sido mais efetivo
quando percebeu que o governo municipal não estava muito preocupado em trabalhar junto com o PT nacional, através da nossa representação dentro do governo. Então, se eu fosse presidente, eu convocaria o partido, faria uma discussão interna no partido, caminhando para o sentido de não compor com o governo, sair. Não quer a nossa ajuda, não quer a nossa intervenção de forma mais efetiva, quer apenas que a sigla esteja aparecendo aqui como meu aliado. É insuficiente para a grandeza do Partido dos Ele é Trabalhadores. o plano petista dentro do governo dele. no caso. Não é que ele tem que assumir o plano petista, Não, né? sim. Porque nem dá, é o governo dele, o PMDB, eles têm uma visão de governo, mas teria que compor mais. Hélio, Itapetininga, como eu disse, muitas obras do governo federal, acho que até um pouco, não é muito explorada essa visão do governo federal aqui em Itapetininga. Isso mesmo. Às vezes preferem se vincular mais ao governo do estado. Hoje temos um prefeito vinculado ao governador. O quanto isso representa de ganho para o município? O quanto isso perde em relação ao governo federal? Olha, vou voltar um pouquinho, se me permite, falar das coligações. Existem vários tipos de coligações. A coligação, tipo assim, você tem o seu partido, eu tenho o meu, vamos governar juntos, vamos nos unir para governar juntos e vamos estabelecer alguns pontos comuns? Vamos. Essa é a verdadeira coligação do ponto de vista democrático. Agora, tem a outra coligação, tipo assim, eu te apoio, você me dá um cargo lá ou uma secretaria lá e eu vou ter o meu pedaço lá para botar meus cupincha lá. Esse é reprovável, mas é o que na prática existe. Mesmo no segundo caso, onde é loteado lá o governo, mesmo assim, quem manda é o chefe do executivo. Então, o PT estava lá junto com o Roberto Ramalho, mas tinha que obedecer aos critérios do Roberto Ramalho, não podia ser contra o prefeito. Então, é difícil você impor, cobrar do PT uma atitude petista numa secretaria onde ele não é o chefe do governo. Tá? Eu acho que isso não é por aí. Agora você perguntou, desculpe, eu fugi. Em relação ao prefeito e o PSDB e o prejuízo do O governo Luiz federal. de Fiore é uma pessoa inteligente, viva, sagaz, é um empresário bem-sucedido, conhece todo mundo, já conseguiu, antes de ser prefeito, ser presidente do PSDB, já graças a essas ligações que tinha com o Geraldo Alckmin e com outros do PSDB. Então, se ele souber aproveitar isso, ele vai conseguir muita coisa assim, como o prefeito de Tatuí, o Gonzaga, conseguiu com o governo estadual, muito mais do que nós tivemos em Itapetininga. E não por culpa do governo estadual, por falta de ação nossa, por inatividade nossa. Eu acho que realmente o de Fiore vai conseguir muita coisa do governo estadual e também do federal. Porque interessa para o governo federal ter ligações boas com Itapetininga. Já tem muitas obras feitas, você citou as escolas, mas tem muita coisa aí. Tem inclusive um hospital projetado, tomara que saia, né? Um hospital federal aqui. Eu acho que o de Fiore vai atrás, vai ter jogo de cintura para poder arrancar verba do governo federal. Mas do estadual é quase uma obrigação dele, Gustavo, porque ele está lá, é no meio, é o próprio. Né? Aliás, já anunciou que vai conseguir uma promessa do Poupa Tempo. Eu até na época eu falei, promessa é promessa, eu só vou soltar rojão quando estiver iniciando as obras aí do Poupa Tempo. Mas já é um indício de que ele está atrás para se beneficiar dessas relações com o governo. Está certíssimo ele. Concorda, Chico? Concordo. Plenamente. Plenamente. Assim, a gente torce para o Fiore fazer com sua equipe um ótimo governo que venha melhorar a vida dos itapetininganos de forma geral. A nossa oposição vai ser sempre pontual em cima de questões que de fato estão acontecendo, que precisam ser resolvidas. Não aquela visão de que não, porque é do PSDB, nós não vamos abrir, não vamos fazer o que o diretório que puder caminhar para trazer de benefício para a cidade através dos convênios do governo federal, nós vamos boicotar porque o governo não é nosso. Isso não existe, isso é a mídia que coloca, tá? Nós não vamos praticar isso e nunca praticamos. Né? Nem no governo do Roberto Ramalho. O que tiver ao nosso alcance, estamos à disposição do prefeito. Vamos procurar os nossos deputados, com os do PSDB, como a gente faz no governo do estado também, em vários municípios petistas, que o PT governa, a gente vai junto com os deputados do PSDB, do PMDB, e reivindicar melhorias para aquela comunidade, não é para aquele município. Contra, né? Contra por ser contra. Tem uma ideologia e a atitude prática do O município. grande perigo As ações... do governo do Luiz de Fiore, o Chico, o Gustavo, na minha opinião,
é um perigo, não posso afirmar que vai ser assim. O perigo é ele entender que a prefeitura é uma empresa privada, e não é uma empresa pública. O lucro da prefeitura é o bem-estar do povo, e não o dinheiro. Se ele souber trabalhar essa questão, ele vai muito bem. Essa é a dúvida. A empresa privada necessita do lucro para ela sobreviver. O Estado, o município, o Estado e o governo federal, a máquina, ela necessita do bem-estar, como você falou. E o bem-estar é complicado porque você tem um orçamento apertado e muitas demandas. Então, os camaradas pensar que vai administrar uma empresa privada, como o setor público, como é privada, não é. Administrações totalmente distintas. Claro que o prefeito tem competência e inteligência para perceber isso, tem cadeira, tem cancha política, né, para perceber isso. Vamos trabalhar com orçamento mínimo e dele tem que potencializar para dar o melhor para a Você me permite uma ideia? Eu vou falar da notícia do Alckmin aqui. Então, antes disso, se me permite, só para terminar o governo do Luiz de Fiore. Eu não votei no de Fiore, eu votei no Hércio Giriboni. Não escondo de ninguém, não tem por que esconder. Mas a verdade é o seguinte, nós tínhamos uma proposta para o Hércio que eu quero aqui de público oferecer para o de Fiore, porque eu acho que é uma coisa importantíssima. Era criar, se o Hércio fosse eleito, isso certamente aconteceria, mas o de Fiore pode aproveitar a ideia, criar um negócio chamado Casa da Solidariedade. A ideia é o que é? Com base em Edgar Morin, né, o francês, é você criar um núcleo da prefeitura dedicado à organização da sociedade civil. A sociedade civil, composta por ONGs, por associações, por sindicatos, não tem muitas vezes condições, Gustavo, de desenvolver um projeto. Às vezes até tem condição, tem verba para isso, mas não tem condição. Então a prefeitura pode ter uma equipe técnica que dê sustentação para essas ONGs, para esses sindicatos. Sabe, às vezes, vou pegar um exemplo, a Cooperita. É óbvio que eu nem conheço direito lá, mas eles não devem ter gente capacitada para fazer ofícios Então a prefeitura poderia estar fazendo esse trabalho. Eu sei porque eu faço parte, você também, e espero que a população participe também do programa Cidades Sustentáveis. Aí nós montamos o INIX, que é o Instituto Nossa Itapetininga. Cidade Sustentável. E você não sabe, Gustavo, ou sabe, ela se ajudou muito. A dificuldade que foi de institucionalizar essa entidade. Mas dificuldade de todo tipo. E nós, por conta própria, não era para o poder público ter um setor que desse, vamos dizer assim, aval para esse tipo de coisa. E assim o sindicato, assim todas as ONGs. Nós temos 80 ONGs de Itapetininga, pelo que eu ouvi dizer. Mas elas não trabalham em conjunto, podiam trabalhar. Certamente apareceriam atitudes ou atividades de interesse comum das 80. Mas não, uma lá está inativa porque depende de um cara só, a outra não consegue se manter, a outra não tem escritório. Acho que cabia ao poder público fazer isso. Fica a ideia para o Luiz de Fiore, Casa da Solidariedade. Maravilha. Então vamos falar de uma notícia aqui do Alckmin, que envolve aqui a região, que 2 gestos extremamente positivos do governador Geraldo Alckmin nesses 2 últimos anos mostraram que a identidade da nossa região está sendo reconhecida, assim como está sendo observada uma nova visão de planejamento integrado para a elaboração de estratégias de desenvolvimento. A corajosa decisão de reduzir de 12% para 7% o ICMS recolhido por fabricantes de plantas de madeira, acompanhada da concessão de crédito outorgado de 5% para fábricas de móveis que adquirem placas de madeira de produtor do Estado, está tendo um impacto decisivo em Itapetininga. É possível afirmar que o governador do Estado, em razão dessa baixa do ICMS, que realmente é muito bom, está enviando esforços aqui para a nossa região, no que tange essa questão agrária? Olha, eu trabalhei no governo do Estado muitos anos e no setor de planejamento. E posso adiantar o seguinte, esse governo de Geraldo Alckmin é o que mais se preocupou com a questão do planejamento mesmo, de ter um projeto para as regiões. Fora esse, só houve um grande momento no governo do Estado com o Franco Montoro, o governador, onde ele realmente tinha um projeto grande para cada região. Agora, cada vez que eu ouço falar em subsídio, em diminuição de imposto, eu acho ótimo, mas eu fico sempre me perguntando, isso ajuda a quem? Será que ajuda só o fabricante? Será que isso vai trazer benefício para a população?
Então, eu sempre fujo, ô Chico, dessa visão monetarista, né? Porque essa visão monetarista, a história está contando aí que quando se fala em dinheiro, sempre quem ganha é quem tem dinheiro e não quem não tem. Então, eu não tenho detalhes a respeito desse assunto, ô Gustavo, mas eu tenho minhas dúvidas. E aí, Chico? Pelo que entendi, vai deixar o setor aí de cadeia produtiva da madeira, né? Que por mais que o pessoal, principalmente os ambientalistas, mais emotivos, mais consistentes, mais ideológicos, dizem eucalipto e pinos e tal, isso está acabando, né? Nós vamos comer folha de eucalipto daqui a pouco. Não é bem assim. A nossa região... E beber álcool. E beber álcool, Cana-de-açúcar para todo lado. Não defendo o agronegócio, tá? Eu não defendo o agronegócio assim, como que o Hélio falou, com aquela visão de que tem que ser dinheiro, lucro, né? Sempre visando o lucro. Então, na verdade, esse benefício que está sendo a diminuição do ICMS e esse incentivo nos financiamentos aí, vai ajudar um setor, mas ele não passa de 2% do nosso PIB agrícola aqui na região de Itapetininga. Pode valer como o governo federal. Agora é bom, porque o Alckmin está fazendo isso, e o próprio governo federal faz isso, ele socorre alguns setores que estão mais com dificuldades. Faz subsídio. Claro, como o Hélio falou, quem vai ganhar primeiro é o empresariado daquela cadeia produtiva. Se isso vai resultar madeira. Mas vai ajudar também outros setores da... E a agricultura familiar? Cadê? Como que incentivar a agricultura familiar? Você que gosta de falar da agricultura. Está bem incentivada. Né? Tá bem aqui a da parte Bexiga? financeira está bem incentivada. Eu acho que sempre tem carência nos municípios, não é só nosso, sempre tem carência de assistência técnica, né? A questão financeira está resolvida através do PRONAF, mas a questão da assistência técnica, do apoio, e infelizmente não é só o nosso município, mas eu trabalho em Sarapuí e acompanho meus amigos em Guareí, em São Miguel, todas as cidades aqui, Tatuí, o produtor da agricultura familiar, ele não tem a assistência técnica e a visão de disputa, de sobrevivência no mercado do agronegócio. Coisa que o empresariado tem, coisa que a Suzano tem, coisa que a Votorantim tem, né? A Citrovita e tantas outras que tem aqui na região. Então a gente precisa, eu acho que é uma função do município, né? Priorizar as casas de agricultura. Porque dificuldade tem. Eu acho que a responsabilidade não é só do município, é do município, é da CAT, através do governo estadual, e também do governo federal, porque não é só dar dinheiro, porque é fácil dar dinheiro através do Banco do Brasil, ou do Banco do Nordeste, na região do Nordeste. Mas esse é o problema. Mas depois o camarada não produz... Esse é o problema. Olha, está na época de produzir milho. Agora todo mundo sabe que está na época de produzir milho. Aí vai entrar a safrinha agora, vai encher de milho, o mercado interno vai derrubar o milho. E o MST, Embora, nesse caso? Está sendo bem, o que tem o MST? bem aparelhado, bem amparado pelo governo? Você acha que o MST é uma peça importante na agricultura familiar? O pessoal do MST quer bater na Dilma, queria bater no... Mas você acha que o MST é uma peça importante dentro da agricultura familiar? Sim. É o setor mais politizado da agricultura familiar. Ele é o que tem menos área agricultável, mas é o mais politizado. Percebe a importância da agricultura familiar, né? Na grande maioria, os nossos sindicatos não conseguem passar, os sindicatos dos produtores que que veio do pai, do avô, do bisavô, né? Aquela terra, ele não se organiza. E é aí que a gente perde, tanto na hora de vender, como na hora de produzir de forma mais produtiva, em baixo custo, e sempre o produtor acaba recorrendo a banco, PRONAF, depois acaba se... Graças a Deus aqui na região a gente não tem muito problema de banco tomar terra, né? Mesmo porque o PRONAF não toma terra de ninguém. Qual que é o problema, Hélio, que eu te interrompi? O problema é que toda atividade governamental que trata com dinheiro esbarra no mecanismo. Eu me lembro que antigamente o Banco do Brasil, por exemplo, tinha um atendimento para a área da agricultura familiar muito maior do que tem hoje.
Porque o Banco do Brasil é um banco estatal, mas é um banco que visa lucro, dinheiro. Parece que os dirigentes do Banco do Brasil são cobrados pela Dilma, tem que dar lucro, tem que dar lucro. E eles tratam como lucro. O Banco do Brasil não é um banco a serviço do povo, é um banco a serviço dos acionistas. Quer dizer, é muito difícil que até um projeto grande do governo federal seja aproveitado pelo povão, porque chega lá, esbarra, tem necessidade de ter fiador, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e os juros são altos. A mesma questão dos juros, que o Banco do Brasil baixou o juro. E daí? Eu não vi baixa de juro para mim, eu também não preciso, mas esse negócio não existe na prática. A Caixa Econômica faz a mesma coisa. Então, eu vejo que no fim tudo termina em lucro, entende? Esse que é o problema. Infelizmente é isso que acontece. Porque também você não pode dizer que a Sabesp, só para comparar, não pode fazer de graça o serviço de água, porque ela tem que dar resultado para os seus acionistas. Nós falamos, tem até ações em Nova York, o Banco do Brasil também tem que dar satisfação para os seus acionistas, senão perde. Então é que tudo termina em lucro. Menos o nosso Jornal Cidade Livre, que termina trazendo informação para as pessoas. Chico, muito obrigado, volte sempre ao programa. Prazer ter você aqui. Voltarei, assim que for convidado, com muito prazer. O debate é muito produtivo. Obrigado, Chico. Hélio, obrigado novamente. Volte sempre. Te agradeço, inclusive, essa oportunidade de bater papo com o Chico aí. Eu aprendo muito com ele também e com você, acho muito bom. Eu sempre digo isso, a TVI, ela cumpre o papel dela, de TV comunitária. Isso aí tem que ser mantido. Eu não canso de pedir para os empresários aqui da região que ajudem, que mantenham, que deem condições para que a TV seja cada vez melhor. Obrigado, Hélio, obrigado. Então, você empresário que quer investir na TV, a TVI que conta a nossa história, está à disposição para ser o nosso apoiador cultural. Fiquem com Deus e até amanhã. Jornal Cidade